Boa noite, queridos irmãos, irmãs. Receba aí o nosso abraço e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, a sua família, onde você estiver, participando deste culto nessa noite. Tenho certeza que a sua vida já foi edificada através dos cânticos, dos louvores, da adoração, das orações, mas eu creio que Deus também tem uma palavra para o seu coração nessa noite. E por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. O texto no qual Deus certamente vai falar ao nosso coração nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o tronco, o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Amém. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, e por isso nós rogamos a ti, ó Pai, que o Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração nesta noite, ao coração de cada um que está participando deste culto. Uma palavra, ó Deus, que vem diretamente da Bíblia Sagrada, a tua palavra viva, a tua palavra inerrante, eterna. Por isso, ó Deus, fala conosco, Pai. Edifica a nossa vida. Transforma, Senhor, o nosso coração nesta noite, para a glória e honra do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Isaías 6 é um dos capítulos mais conhecidos e mais citados da literatura profética do Antigo Testamento. Ele nos mostra como nascia um profeta em Israel. Mostra que
quando alguém compreende o chamado de Deus para a sua vida, como isso determina toda a sua caminhada futura. E quando alguém toma consciência da santidade, da majestade do Deus soberano, essa pessoa passa a ver a distinção profunda e intransponível entre o Deus 3 vezes santo e o ser humano pecador. Isaías certamente estava participando de uma cerimônia junto com outros sacerdotes dentro do templo de Jerusalém, quando ele teve essa visão extraordinária. Ele então começa a descrever a sua visão no versículo 1, no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele também foi conhecido como o rei Azarias, e ele reinou durante 52 anos sobre Judá. Ele foi um bom rei, ele trouxe prosperidade para a sua nação, mas os capítulos anteriores de Isaías nos mostram que a vida espiritual da nação não era boa, apesar da prosperidade material. 2 Reis, capítulo 15, verso 4, falando do reinado de Azarias, ele diz: o povo queimava incenso e sacrificava nos altos, ao mesmo tempo que frequentava o templo de Jerusalém. Ou seja, havia uma religião misturada, não era uma adoração pura ao Deus vivo. E quando ele estava no auge da sua popularidade, do seu poder, o rei Uzias tentou fazer alguma coisa que ele não foi chamado para fazer, mesmo sendo rei. 2 Crônicas 26:16 diz o seguinte: mas havendo Uzias já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgredistes. Nem será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. E Uzias ficou muito indignado com essa reação dos sacerdotes, mas no mesmo instante em que ele ficou irado, apareceu na sua testa um sinal de lepra. E ele ficou então apavorado e saiu apressadamente do templo, entendendo que fora o Senhor quem o ferira. E Uzias ficou leproso até o fim da sua vida. E ele teve que morar numa casa separada, sozinho, fora do palácio. E o seu filho Jotão assumiu as funções do reino em seu lugar até que ele morreu. O ano provável deste acontecimento é por volta do ano 742 a.C. Portanto, naquele momento de adoração, Isaías teve uma visão extraordinária, grandiosa, que ele descreve então com detalhes aqui no texto que nós lemos. Irmãos, isso traz para nós algumas lições que são extremamente importantes. Nestes dias em que a morte ceifa milhares de vidas em todo o mundo, no nosso país, nas nossas cidades, nesse tempo de tanta disputa política, dividindo o povo brasileiro, ameaçando um futuro próspero da nossa nação, eu quero dizer uma coisa como profeta de Deus. Pare de olhar para os homens mortais, pecadores, e passe a olhar para o Rei sublime, para o Senhor do universo, como Isaías fez. O rei Uzias reinou 52 anos.
Certamente Isaías acompanhou o seu reinado, mas agora ele está morto. Isaías não se desespera, mas Deus dá a ele uma visão de quem de fato está no controle de toda a situação. Milhares, ou mesmo milhões de governantes, de reis, de imperadores, já passaram por este mundo desde que Isaías teve essa visão. Mas o rei, o Senhor do universo, que foi visto por Isaías nesse dia, ele continua no mesmo lugar, assentado num alto e sublime trono. Aleluia! Glória a Deus por isso. E a verdade é que eu e você, todos nós que cremos, podemos ver esse rei tão nitidamente como Isaías viu, pela fé. Porque essa visão está registrada na palavra de Deus, que é para o povo de Deus ver a mesma coisa, enxergar, olhar para além dos acontecimentos, para a realidade que governa todo este mundo. Nós estamos assistindo uma divisão terrível dentro do nosso país. Amigos, familiares e até mesmo irmãos de fé estão se separando, estão brigando, estão se afastando uns dos outros, porque estão olhando para o homem mortal. Bolsonaro é doido, diz um. Bolsonaro é mito, diz o outro. Sérgio Moro é herói. Sérgio Moro é um oportunista. E isso vai gerando tudo isso que nós estamos vendo na internet, na televisão, trazendo uma instabilidade, uma insegurança, um medo do futuro, no meio de uma terrível pandemia que mata milhares de pessoas. E assim, muitas vezes até mesmo o povo de Deus, pessoas que conhecem o Evangelho, vão se destruindo uns aos outros, para a vergonha e tristeza do Evangelho do Senhor Jesus. Por isso, Jeremias capítulo 17, verso 5, ele diz: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E se você está confiando mais em homens mortais e pecadores do que no Deus soberano, ouça bem, você está sob maldição. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Maldito aquele que confia mais no ser humano mortal do que no Deus soberano, Senhor do universo. Ouça bem a palavra do Senhor, porque é muito sério. Muito sério o que nós estamos vivendo e aquilo que nós estamos fazendo hoje, nestes dias. Isso não quer dizer que você deve ser indiferente àquilo que está acontecendo no nosso país. Muito pelo contrário. É preciso se posicionar sim, mas tendo os valores do reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, tendo os valores de Deus como os valores inegociáveis, como os valores que devem governar a sua vida. Não são as ideologias humanistas que desprezam o Deus Criador que devem dominar a vida de um cristão. Tenham essas ideologias o nome que tiver. Não podem dominar a vida de um cristão. Principalmente aquelas que negam a verdade bíblica, que negam a existência de um Deus soberano,
que negam a vida. A Bíblia diz que o cristão precisa ter a mente de Cristo. E como ter a mente de Cristo? Isso só é possível e só será possível na sua vida se você ler e estudar mais as Escrituras Sagradas do que assistir os noticiários de TV ou os blogs da internet. O que tem ocupado mais o seu tempo nestes dias de isolamento? Nestes dias em que você está parado dentro da sua casa? Você está entupindo a sua mente com coisas tristes e terríveis e tendenciosas? Ou você está olhando para aquele que está sentado no alto e sublime trono, olhando para a sua palavra, essa palavra viva, essa palavra que edifica e que transforma a vida? E agora nós temos ainda uma responsabilidade ainda maior de orar pelas autoridades constituídas, conforme nos instrui a palavra de Deus. Porque nós temos agora um irmão presbiteriano ocupando o ministério da justiça do nosso país. Um pastor presbiteriano. Devemos pedir a Deus que ele seja ali um Daniel, na posição na qual Deus o colocou. Que ele honre a Deus e trabalhe pelo bem e pela justiça da nossa pátria. Vamos orar por ele, irmãos, e acompanhá-lo. Versículo 5. O que acontece com Isaías? Depois que ele teve a visão do Senhor do universo assentado sobre um alto e sublime trono, aconteceu com ele o mesmo que deveria acontecer comigo e com você, conosco, ao termos a mesma visão, ao lermos esse texto. Isso mesmo. Ela foi registrada na Bíblia para que nós, quando lermos esta passagem, possamos ter a mesma reação de Isaías. O que acontece? Isaías reconhece quem ele é, na verdade. Um miserável, pecador, indigno, que habita em uma nação pecadora, que desonra a Deus. Isso ele sentiu, isso ele viu. Ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei e eu sou um pecador. Irmãos, quem olha para os governantes deste mundo jamais terá a sua vida transformada. Somente aquele que vê o Rei, que vê o Senhor do universo, em tão sublime santidade, entenderá de fato a miséria do seu pecado. E ele ficará desesperado, porque entenderá que o salário do pecado é a morte eterna. Diante da santidade desse Deus, o ser humano só tem uma reação: gritar, misericórdia, Senhor, perdoa meu pecado. Vivemos uma época em que há muitas pessoas relatando experiências malucas, extraordinárias, místicas, e eles vão até não sei no céu e não sei mais aonde, mas as pessoas continuam vivendo em pecado, não mudam a sua vida. Se você consegue enxergar que além dessa pandemia, dessa confusão política que nós estamos vivendo, se você conseguir enxergar além dos homens que agora governam, tanto a nossa nação quanto o mundo, quanto as nações do mundo, se você conseguir enxergar que além de tudo isso, há um Deus soberano, santo,
guiando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Eu convido você, nesta noite, a reconhecer o seu pecado, a buscar o perdão de Deus, como fez Isaías, porque este Deus soberano, em Jesus Cristo, Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Quantas oportunidades Deus tem dado à sua vida de você realmente buscar esse perdão e recebê-lo do Senhor. Mas agora, note alguma coisa muito interessante. O pecado que Isaías menciona tem a ver com aquilo que ele e a nação falam. Interessante. Tem a ver com aquilo que a sua boca expressa. Ele não citou um outro tipo de pecado, e certamente haveria muitos para serem citados, mas ele fala do pecado dos seus lábios. Uma nação que pecava diante de Deus. Em Isaías capítulo 29, versículo 13 a 16, o próprio profeta diz: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Tal era a situação daquele povo. E se você acha essa palavra muito estranha, desafiadora, alguma coisa do Antigo Testamento, no estudo dessa manhã, aqui nesse púlpito, ministrado pelo reverendo Jefferson, nós lemos em Mateus capítulo 15, versos 7 a 9, Jesus censurando os religiosos da sua época, que honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Ou seja, Jesus aplica a mesma palavra do profeta Isaías na sua própria geração. Infelizmente, isso continua acontecendo hoje entre aqueles que se dizem povo de Deus. Com a mesma boca que dizem louvar a Deus, atacam seus irmãos, atacam uns aos outros, atacam aquele que pensa diferente, atacam a honra. Com a mesma boca que dizem louvar a Deus, eles difamam autoridades constituídas por Deus e não veem coerência nenhuma. Mas a palavra de Deus é muito clara. Isaías entende qual é o seu pecado e qual é o pecado da sua nação. Ele busca o perdão daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Esse é o desafio para nós, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo. Nesses dias de divisão, de confusão, de tristeza. Você tem usado a sua boca, os seus lábios, para quê, meus irmãos? Para adorar somente a Deus? Ou para semear discórdia nessa nação? Será que nós entendemos o nosso chamado como cristãos? Será que nós entendemos o pecado que nós estamos cometendo? Isaías viu o Senhor, entendeu o seu pecado. Deus está lhe dando nessa noite esta visão. Você vai continuar da mesma maneira? Depois de
entender a sua situação. No versículo 6 e no versículo 7, Isaías experimenta o perdão de Deus. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quando Isaías reconhece o seu real estado pecaminoso, o pecado da sua nação, a graça de Deus, representada por aquela brasa do altar, toca a sua vida, toca a sua boca e a transforma por completo. Hoje, nós vivemos há 2.700 anos depois de Isaías. E nós vivemos há 2.000 anos depois que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz em lugar do pecador arrependido. E por isso essa graça perdoadora está disponível a todo aquele que crê e se arrepende e crê em Jesus Cristo. Por isso a decisão é sua. Ninguém pode tomar essa decisão no seu lugar. Ou você é transformado pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, ou você permanece olhando e confiando em homens pecadores que não querem e não podem lhe dar nem a vida física no meio desta pandemia mortal, quanto mais uma vida eterna. Se você não entende que é necessário se arrepender e receber a graça, você continuará usando seus lábios de forma hipócrita, como disse Jesus. Porque Efésios capítulo 2, versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso a palavra para você nessa noite é: arrependa-se. Confesse o seu pecado e receba pela fé a graça do perdão e da vida eterna. Não interessa, não importa se você é religioso ou não, se você frequenta uma igreja, é membro de uma igreja, mas se o seu coração não está inteiramente no Senhor, você precisa se arrepender. Porque somente quando se arrepende é que vai acontecer aquilo que aconteceu com Isaías no versículo 8. Ele diz: depois disto ouvi a voz do Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Depois de quê? Depois que ele reconhece o seu pecado. Antes Isaías só havia visto Deus assentado no alto e sublime trono, havia tido uma visão extraordinária que mexeu com ele e mudou a sua vida. Mas agora, perdoado, ele foi capaz de ouvir a voz de Deus falando com ele. Que coisa maravilhosa, irmãos, acontece na vida daqueles que realmente se arrependem e creem. Estes passam a ouvir a voz de Deus. Eu pergunto, você é capaz de ouvir a voz de Deus falando no seu coração por meio da sua palavra? Quando alguém realmente se arrepende, crê, recebe o perdão e é transformado por essa graça irresistível, ele passa a ouvir Deus falando nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento.
Porque sem essa graça, irmãos, a Bíblia é um livro como outro qualquer, incompreensível, sem sentido. Mas aquele que ouve, que se arrepende e crê, ele ouve a voz de Deus. Por isso essa palavra é pregada. Por isso essa palavra é anunciada pelos pastores, pelos aqueles que têm o chamado de Deus. O que você está ouvindo aqui hoje é palavra de Deus. Pode ter certeza disso. Não é o que eu vi, ou o que eu ouvi, como muitos fazem por aí, mas é aquilo que diz a infalível palavra de Deus. E o que Isaías ouve? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Vejam aqui a presença da Trindade. Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É o Deus Trino que chama, que envia, que transforma. E eu pergunto: que maior chamado alguém pode esperar nesse mundo do que ser chamado por Deus? Quem há de ir por nós? Entenda que esse chamado, meu irmão, minha irmã, não é apenas para os pastores, evangelistas, missionários, mas é para todo aquele que confessa o nome de Jesus. Isaías, naquela empolgação, tocado naquele momento pela palavra de Deus, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você está disposto a dar a mesma resposta ao Senhor? E vejam bem, então, a missão que Isaías recebe. Versículos 9 e 10. Deus diz para ele: então vai. Vai e diz a esse povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe o ouvido, fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Que missão mais estranha recebe Isaías. Eu imagino que ele ficou chocado, assim como nós ficamos chocados. Que missão é essa? Destinada ao fracasso? Uma missão que não vai ter sucesso? Por que isso, irmãos? O povo de Jerusalém havia recusado inúmeras vezes a ouvir Deus chamando arrependimento através dos seus profetas. E por isso a mensagem de Isaías agora já não é mais uma mensagem da graça, mas é uma mensagem de condenação, porque eles não se arrependeram quando tiveram oportunidade para isso. Pense bem nisso. Mas se essa missão tão estranha nos choca, eu acho que você vai ficar mais chocado ainda se você ler Mateus 13, verso 10 a 17. Quando Jesus explica a parábola do semeador, e nós já estudamos também essa palavra aqui. Quando ele explica essa palavra, Mateus 13, os discípulos pedem uma explicação. Se você tem acompanhado o estudo, pela manhã você já leu esse texto. Isaías 13, do verso 14. Aliás, do verso 10, os discípulos perguntaram: Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? E ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino do céu,
mas àqueles que não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso vos falo por parábolas. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Verso 16: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa, irmãos. Mas que coisa estranha. Quando nós lemos essa palavra na boca do próprio Senhor Jesus, alguém poderia falar, mas aquilo é do Antigo Testamento. É um profeta daqueles bravos profetas hebreus. Mas é a palavra do próprio Senhor Jesus. E a questão é essa, você está ouvindo Deus falar com você nessa noite? Que tipo de solo é o seu coração? A morte física ronda as nossas casas de forma assustadora nestes dias. Mas Deus lhe oferece a vida eterna em Cristo Jesus. Como será a sua vida depois que passar essa pandemia toda? A palavra de Deus nos adverte em Hebreus 3, verso 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. É esse o julgamento sobre a humanidade pervertida e corrupta que estamos vivendo nestes dias. Quer você acredite nisso ou não? E a pergunta é: o que você pode fazer diante disso? Somos todos impotentes diante de tudo que está acontecendo. Olhe para os governantes deste mundo, não sabem o que fazer, estão perdidos, não podem assegurar a vida física de nenhum dos seus cidadãos. Quem pode lhe dar esperança nesses dias? Quem pode dar a você segurança nestes dias? A não ser o Deus eterno que se manifestou em Jesus Cristo. E por isso muitas vezes nós nos perguntamos, como Isaías perguntou no verso 11, até quando, Senhor? E o Senhor diz: até que se cumpra o meu desígnio, o projeto de Deus. E a mensagem da graça nesta noite é a mesma palavra de Jesus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que o Senhor Jesus continue nos usando durante essa pandemia e no meio dessa confusão que está o nosso país. Ele continua usando a sua igreja, levantando a sua igreja. Levantando cada um de nós em oração, em ação, em fé, em esperança, olhando para o Senhor no alto e sublime trono, e não para aqueles que estão nas cadeiras dos governos deste mundo, porque eles passam, como o Senhor Uzias passou, depois de reinar 52 anos. A única esperança está em Jesus Cristo. A única esperança está em você olhar e ver Deus
acima de tudo, governando, segundo o propósito da sua vontade. Você nessa noite possa fazer isso, possa experimentar o perdão de Deus na sua vida e a transformação da sua vida, para que estes dias de quarentena possam transformá-lo numa nova criatura, num novo cristão, num cristão mais comprometido com o reino de Deus e com a verdade do Senhor. E nestes dias você deixe o Espírito Santo formar a mente de Cristo em você. Estude a palavra, leia a palavra, escuta as mensagens que têm sido transmitidas aqui. E certamente Deus vai fazer uma obra na sua vida. E eu creio que Deus vai levantar a igreja dele. Nestes dias turbulentos que vivemos, para ser bênção nessa nação, para trazer paz e reconciliação a esta nação, para que haja apenas o Senhor Jesus governando as nossas vidas. Deus te abençoe. Deus renove a sua vida, a sua esperança. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, Senhor.